Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Ótimo dia para você, bom dia. Começamos mais uma semana conversando sobre a nossa paixão. Dia 16 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal, dando aquela moral. Vamos falar de dinheiro, porque Gabriel Peck segue rendendo frutos ao Vasco da Gama. E pode render muito mais, principalmente se ele se destacar nessa temporada. Eu vou explicar para você como. Bom, vamos falar também sobre o período de férias, né? Os jogadores viajando, cada um com seus familiares longe do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é um período de descanso. Mas o técnico Fernando Diniz está de olho. E essa semana chega o diretor executivo, o Admar Lopes, que está em contato com o próprio Diniz. Já vou começar por esse assunto, porque o Diniz está em São Paulo e ele foi acompanhar na NBA House, lá num ponto de celebração pelas finais da NBA. Ele curte, ele foi lá. Como o Ryan foi em Gramado também, visitar a casa da NBA, eu já estive por lá também, bem legal. O Verratti está na Suíça, o Piton está na Itália, o Felipe Coutinho viajou ontem, o Tietchan encontrou os parceiros Anthony, David Neres, enfim, os jogadores estão aproveitando. É aquele período que a gente normalmente tem de dezembro para janeiro, só que agora são os 10 dias da lei. Ontem, até conversando com os amigos, eles disseram assim, absurdo, cara, 10 dias os caras vão desaprender, né, do que o Diniz passou. Não, claro que não. Faz parte, e esse descanso também vai fazer parte para quando voltar ao trabalho e voltar firme. Firme porque tem competições importantes pela frente. Eu lembro a você, e vou sempre bater nessa tecla para você não esquecer, já que eu vou falar de dinheiro daqui a pouquinho, tem Copa do Brasil, fase oitavas de final, valendo mais de 4 milhões para passar para a fase quartas de final e ficar naquele funil de 8 melhores times. Tem a Sul-Americana, em que o Vasco tem um play-off para entrar na fase oitavas de final, o jogo de ida e volta com o Independente Del Valle, e a sequência do Campeonato Brasileiro, em que nós paramos agora na semana passada com um bom resultado, uma grande atuação em cima da equipe do São Paulo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando se desenha o cenário dessa sequência de temporada. Bom, deixa eu falar do Gabriel Peck. Gabriel Peck foi vendido no ano passado, ainda à época com o Alexandre Matos. E eu lembro que eu fiz até um vídeo, tá aqui no canal, foi na época, foi até num short, tá? Era um domingo. Eu lembro que foi um domingo, eu recebi a informação e confirmei à época, inclusive com o próprio Alexandre Matos, que o Peck pediu para sair, né, para ser negociado, a proposta apareceu e ele foi jogar no LA Galaxy, na MLS. À época, o Vasco vendeu 70% apenas, né, dos direitos econômicos por 10 milhões de dólares, o que na oportunidade dava algo em torno de 50 milhões de reais, mas manteve 30% em uma futura negociação. Só que o contrato foi cheio de gatilhos, cheio de premiações, em que o Vasco se daria bem. Até o 50º gol, por exemplo, do Gabriel Peck na MLS, em jogos oficiais pelo LA Galaxy, o Vasco recebe 10 mil dólares. No ano passado, ele fez 19 gols. Nesse ano, ele já marcou 4 gols. Então, o Vasco já recebeu aí... Aliás, não, ano passado 21 gols e nesse ano 4. Foram 19 assistências. 21 gols ano passado e 4 esse. Então, foram 25 gols. 25 vezes 10, 250 mil dólares. O dólar oscila, vai para lá e para cá. A cotação de arrecadação do Vasco já passou de 1 milhão. Deu 1 milhão e 300 mil reais. Só que há outros gatilhos também, tá? Então, assim, o Vasco vai faturando. Ah, mas esse valor é pequeno. Tem 30% de uma futura negociação. Essa temporada, o LA Galaxy não está indo bem. Está na última posição da sua conferência. Ano passado foi campeão. E ele foi muito bem. Inclusive, ele foi eleito a melhor contratação da MLS, à frente do Luizito Soares. Time do Inter Miami que eu vi no Mundial. Horroroso. Horroroso. Ah, mas tem o Messi, tem o Busquets, tem o Luizito Soares, o Alba tá machucado, meu irmão. Horroroso. Coitado desses caras que eu citei. As companhias são horrorosas. Mas, enfim, o LA Galaxy tem o Gabriel Peck se destacando, no ano passado foi assim, 21 gols, 19 assistências. E é um cara que tem um potencial para sair desse mercado.
Jogar na Premier League, acho muito difícil, até porque ele precisa de alcançar um ranqueamento, né? E jogar em seleção, por exemplo, faz parte disso. Por isso que o Ryan, que é um ativo do Vasco, pode ir para a Premier League, porque ele vem jogando categoria de base, as seleções. Isso aí vai contando pontos para ele chegar até a Premier League. Então, assim, em relação ainda ao Gabriel Peck, se amanhã, né, vamos dizer, no final do ano, acontece uma negociação para qualquer outro clube, o LA Galaxy vende vamos fazer uma conta aqui, o Gabriel Peck por 20 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, vamos pegar. O Vasco tem direito a 30% desse valor. Então, 15 milhões, 4 milhões e meio de dólares são do Vasco da Gama. Os 10 milhões lá da frente, lá de trás, o Vasco já recebeu. Esses 4 milhões e meio, o Vasco vai receber. Fazendo uma conta rápida aqui, a gente está falando de mais de 25 milhões de reais. Aí você tem que somar a compra inicial e essa. Para você dizer, opa, peraí. Então ele não saiu por 50. 50 mais 25, então foi 75. Pô, Fábio, mas ele hoje não caberia no Vasco? Caberia. Mas a época em que saiu, você queria ele no Vasco? Você não acha, ou você não achava à época, que se aparecesse uma oportunidade e fosse bom para o Vasco também, não era importante? Ah, não, Fábio, eu não achava não. O moleque estava voando, tinha evoluído, concordo com você, tinha que ficar. Mas isso é um desejo nosso, não de quem paga a conta. E principalmente do atleta, que à época pediu ao Vasco para ser negociado. Pô, apareceu uma proposta legal, vou ganhar bem, vou morar em Los Angeles, uma oportunidade, um mercado novo para eu abrir. E cara, isso é muito bacana. Diferentemente da condução da negociação do Léo Jardim, que eu não vou mais falar sobre isso aqui até ter um fato novo. Mas é bem diferente a condução, a saída do clube. O Peck saiu, meu irmão, bem, portas abertas, e quem sabe um dia não volta. Por que não? Thales Magno voltou para o Brasil. Por que o Peck não pode voltar e o Vasco ser o seu clube para voltar? Nada impede. O Thales estava no New York City. Então, não vejo problema nenhum. Agora, fato é que o Peck, mesmo à distância, com um contrato que foi bem feito, pelos motivos que já indiquei aqui, continua rendendo frutos ao Vasco. Ah, é pouco. Existe o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, os números têm que ser cada vez maiores. Mas no mundo real, para o que o Peck vinha, vale lembrar que o Vasco vinha de Série B. Série B. Tinha jogado uma Série A que quase foi rebaixada de novo para a Série B. Então, isso o mercado sabe. Por isso que o mercado que apareceu para ele foi o MLS. Agora, o Ryan não. Está jogando Série A. Ano passado o Vasco jogou Série A. Semifinalista da Copa do Brasil. Avança na Copa do Brasil esse ano, vai para as quartas. Avança na Sul-Americana, vai para as oitavas. O mercado olha isso. Para que você entenda, torcedor, como os clubes olham os seus futuros ativos. Pô, vou comprar o cara lá na Série B? Vou, mas vou pagar baratinho. Quem não está jogando, o nível de enfrentamento dele não é alto. E aí, sabendo da dificuldade do clube, é mesmo que eles jogam mais lá embaixo. É isso, minha galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Tenha uma ótima semana e vamos juntos. Meio-dia hoje tem Na Conta KTO. Vamos secar o rei, que está numa esperança que hoje vai dar certo. Vamos secar ele, que ele vai ficar desesperado. Um grande abraço, meio-dia. Espero você. Tchau, tchau.